eu queria falar um pouco dessa diferença, porque chegando aqui como brasileiro e depois conversando também com as pessoas dos outros países, a gente tem africanos aqui, nossos sul-americanos, existem diferenças claras do fazer jornalismo, que acho que é interessante a gente pensar um pouco antes, só para dizer que eu acho que isso também tem tudo a ver com futebol, né? Porque eu moro com um italiano aqui em Roma e a gente tem as discussões futebolísticas e é engraçado que quando a gente fala de futebol, quando o brasileiro fala de futebol, o brasileiro fala de gol, de criatividade, de jogar ofensivamente, e o italiano fala de estratégia, né? Então o jogo pode ser 1-0, mas se foi bem jogado, é tudo, né? Então, essas diferenças culturais, elas são bem concretas também no mundo da mídia, né? Porque na Europa, e aqui a gente vê as experiências que vocês contam, que a grande maioria é europeu, as experiências são mais reflexivas, né? Vocês, historicamente, têm uma raiz muito reflexiva. E a gente, na América do Sul, a gente é mais ação, assim. Às vezes a gente nem pensa muito, mas a gente vai fazendo as coisas e eu acho que é muito também dessa coisa da necessidade, né? Eu vejo como jornalista no Brasil, eu sou jornalista, não me apresentei, mas eu sou jornalista, não dá pra gente refletir muito, porque as necessidades sociais são muito fortes, assim, acho que vocês vão ver, depois ontem a Letícia falou bastante dessa coisa do jornalismo mais, não sei, como impulso de transformação da sociedade, né? Aquilo é uma coisa muito mais forte, eu acho, na nossa concepção como jornalista. Só para falar um pouco dessa coisa da teoria e da prática, porque o meu trabalho como jornalista foi sempre muito prático e que depois se transformou num documentário que eu queria depois apresentar. Mas eu queria fazer uma pergunta, já que já está meio tarde, já está todo mundo cansado também. Eu queria saber que a grande parte de vocês são jornalistas gabaritados, profissionais de TI. Quantos de vocês se preocupam com o futuro do jornalismo? Eu queria que levantasse a mão. Quantos de vocês se preocupam com o futuro do jornalismo? E com os futuros jornalistas? Isso é só para justificar porque eu estou falando aqui, porque eu sou jovem e eu vejo que existe uma dificuldade muito grande desse cuidado com os futuros jornalistas, né? Se fala muito do futuro do jornalismo, mas eu acho que o tempo é igual para todo mundo. Daqui a 30 anos, talvez muitos de nós não estaremos aqui. E eu vejo que é necessária essa preocupação com os futuros jornalistas, essas pessoas que vão, mas que existe pouca reflexão em relação a esse trabalho desses futuros jornalistas. Quem são? Como é feita essa formação para esses futuros jornalistas? E essa foi a minha primeira crise quando eu entrei na faculdade, né? Porque eu sempre quis fazer jornalismo e isso me deixou sempre um pouco preocupado, porque eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer e na minha sala eu já tinha dúvida, então eu falava, meu Deus, eu vou ficar com dúvida porque eu não tenho dúvida, né? E aí, mas eu tive a oportunidade de ir para a Indonésia, depois do tsunami, 6 meses depois do tsunami, para fazer um trabalho social de ajuda. E lá eu fiz uma experiência muito interessante, porque você chega ali e você vê toda a situação. Eu acho que muitos de vocês talvez já tenham feito essas experiências duras de catástrofes. E eu nunca me esqueço quando a gente chega em Banda Aceh, que é bem o lugar mais próximo onde teve o epicentro do maremoto, né? E aquela visão tem as palmeiras e aí no fundo sai as palmeiras no deserto, assim. Eu acho que pela televisão deu para ver um pouco, assim. Depois vocês tiveram também um terremoto recentemente, né, pouco tempo atrás. E aquela visão me impressionou, porque eu já tinha visto coisas na televisão, a gente vê Katrina nos Estados Unidos e tudo mais, mas presenciar uma experiência assim foi um pouco, mexeu muito comigo. E aí, na hora, já me veio uma notícia de jornal, assim, tsunami na Indonésia, 20 mil mortos, sei lá, 200 mil mortos. E aí eu comecei a pensar, como é que a gente faz jornalismo, né, e traduz catástrofe em números, né? Essa também foi uma outra crise. A gente, principalmente no Brasil, a mídia tem mania de transformar catástrofes em números. Depois isso me faz lembrar muito o que a Letícia falou ontem, né, de que o jornalismo ele precisa transformar, tem que aproximar essa realidade, né? Não pode distanciar, porque se eu vejo 20 mil mortos, 200 mil mortos, para mim isso não significa muito, né? Ainda mais numa situação, sim, significa muito, mas eu não tenho a dimensão do problema, né? E aí, estando ali, encontrando essas pessoas,
eu percebi que o jornalismo ele precisava aproximar mais. E como que ele aproxima? Como é possível fazer isso? A Letícia já disse ontem, né, essa coisa de buscar histórias pessoais e buscar evidenciar o ser humano e não números e buscar no ser humano uma resposta para essas situações limites. Mas agora eu vou entrar mais em relação ao meu documentário. Porque o meu documentário, eu fiz todas essas reflexões antes de entrar no curso de jornalismo, e eu entrei na faculdade, e é aquele espaço teórico de reflexão, e que a gente aprende, a gente discute muitas coisas, mas aí eu fui convidado para fazer um estágio na única grande TV estatal do Brasil, que é a TV Cultura. E eu nunca me esqueço, eu trabalhei no programa mais conhecido dessa televisão, e eu chegando lá, entrando assim, com aquela cara de estudante, jovem, meio perdida, e a primeira coisa que o diretor me chamou de canto e falou assim, aqui é o seguinte, aqui é o mundo real. Aquilo que você aprendeu na universidade, aquilo que você pensou do jornalismo, tudo aquilo que você esquece, aqui é o mundo real. E aquilo ali para mim foi, como assim? Como que é o mundo real? Então eu vou largar a faculdade, vou ficar trabalhando aqui, porque já que não serve para nada. E assim, depois outras experiências em relação a isso, essa foi a grande crise, né, de que o que me levou a fazer essa reflexão, esse documentário, né, foi que não existe diálogo entre o mercado profissional de jornalistas que absorve esses estudantes. Ninguém quer saber o que os estudantes fazem, o que os estudantes sonham, o que os estudantes pensam, e os professores continuam ensinando as mesmas teorias que não se encaixam no mercado. Então existe um emaranhado de coisas que não existe esse diálogo, né? Não existe quase nem a tentativa de diálogo existe mais. Então essa foi um pouco um questionamento em relação a isso. Para fechar, só para explicar um pouco do documentário, que o documentário chama Jornaleiros, que é uma palavra que a tradução vai sofrer para dizer, porque jornaleiro significa o jornalista que se vende para o mercado. Então ele esquece tudo aquilo que ele aprendeu na universidade, tudo que ele recebeu como formação, e entra no jogo do mercado, que vende a notícia e idealismo e todas as coisas. Isso não existe, né? É só o produto. E também, assim, só para dizer que esse documentário eu fiz a loucura de tentar fazer sozinho. Foi outra grande lição que eu aprendi, que jornalismo não se faz sozinho, né? É preciso a gente trabalhar juntos. Então eu fiz da apuração, a edição, a gravação, tudo sozinho. E foi a maior besteira que eu fiz na vida, mas valeu a pena. Existia um blog que a gente discutia muito, esse grupo de comunicadores brasileiros nós discutíamos muito em relação ao jornalismo, e aquilo serviu muito de base para transformar isso num produto, porque depois não adianta ficar discutindo, eu falar aqui, falar a minha experiência, e depois eu não apresentar nada. A gente tem essa necessidade de também apresentar coisas novas e tudo mais. Então a gente vai ver um pedacinho do final desse documentário, que é muitas as vozes que se intercalam, né? Aqui tem fundo verde, são os professores, os que vão aparecer com fundo verde são os professores. Tem um senhor de óculos, assim, que senta meio relaxado, que é o diretor da TV Cultura, onde eu trabalho. E depois os jovens que falam como eles se sentem, se eles se sentem jornaleiros ou jornalistas depois desses 4 anos da faculdade. O documentário é isso, eu peguei 4 estudantes das maiores faculdades de jornalismo do Brasil e fui perguntar para eles como eles se sentem saindo da faculdade e entrando no mercado. Então, o documentário fala um pouco da formação deles e dessa entrada no mercado, desse momento de transição, mas é só um pedacinho.